A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer a sua honrosa audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que não perde um programa Instantes Finais. Mas eu quero agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa, não é? O número do WhatsApp é o 994661010. Fique à vontade para criticar, sugerir, opinar. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. Olha, deixa eu lembrar algo aqui que você já sabe. Se você é aluno da nossa aula de profecia, você já sabe disso. Nós estamos estudando a profecia dentro do seu contexto, né? Levando em conta os seus destinatários originais, para quem foi aquela mensagem, para quem Isaías foi usado por Deus, que foi o reino de Judá, né, de Jerusalém. Você sabe disso. Agora, perceba que assim como ocorre na mensagem dos livros denominados de profetas menores, essa mensagem também serve para gerações futuras. E é por essa razão que esses livros foram preservados, traduzidos, inclusos no cânon, não é? Para que essa mensagem alcançasse as gerações futuras. É muito interessante quando nós estamos lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, o quanto essa mensagem ela é atual, ela é contemporânea. Olha, eu vou ser sincero, às vezes nós estamos lendo um texto bíblico e nós temos até a impressão de que aquele livro foi escrito nos nossos dias. Nem parece que o livro de Isaías foi escrito há 2.700 anos atrás. Nem parece que Isaías escreveu para o povo judeu. Muito dessa mensagem profética, ela aplica-se às gerações futuras e, por que não dizer, à geração atual, essa que nós estamos vivenciando, né? E assim, o que é que nós estamos fazendo? Estudando a profecia, interpretando dentro do seu contexto, mas, claro, fazendo uma aplicação para os nossos dias. Nós estamos estudando o livro de Isaías, esse livro que é conhecido como o livro do profeta messiânico, né? É o maior livro dos livros denominados de profetas maiores e é o primeiro também da sequência. E nós vamos perceber, não é, que nós já estudamos dois temas. Nós já estudamos Isaías denuncia os pecados de Judá e convida ao arrependimento, e estudamos também sobre o dia do Senhor. Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. Caso você não tenha tido a oportunidade de estudá-los, né, de participar dessa aula, você pode ir lá no YouTube, Rede Brasil Oficial, e procurar esses programas lá que você também vai achar o conteúdo. Hoje nós estaremos estudando uma profecia que está no capítulo de número 3, que tem por título Julgamento de Judá e de Jerusalém. E eu quero esclarecer que esse capítulo de número 3, ele possui 26 versículos. Nós não vamos estudar todos os versículos, nós selecionamos alguns textos, alguns versículos, nós não estamos estudando o livro versículo por versículo. Como o objetivo é falar da atualidade dessa mensagem, nós estamos selecionando esses textos que falaram não só para aquela geração, mas também fala para os nossos dias. Então nós vamos falar um pouco, né, do que está no capítulo 3, falando acerca desse julgamento de Judá e de Jerusalém. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que nos capítulos 3 e 4 do livro de Isaías, o profeta denuncia os pecados de Jerusalém e anuncia o inevitável juízo divino. Inclusive, isso é muito comum nos profetas, né? Se você é um telespectador assíduo, se você é aluno dessa aula de profecia, você sabe disso. Os profetas foram levantados por Deus exatamente com esse objetivo, né? De denunciar os pecados, chamar o povo ao arrependimento, anunciar juízo divino, né?
falar também de promessas de restauração. Isso é muito comum em basicamente todos os livros, tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores. É por isso que nós vamos, vez por outra, estar sempre tocando nesta tecla, falando deste assunto, porque essa mensagem é uma mensagem comum nos livros denominados de livros proféticos. Nós dizemos ainda na introdução que Isaías também foi usado, ordenado por Deus, usado para encorajar os que permanecessem fiéis a Deus no meio de uma geração infiel. Eu quero repetir esta frase. Eu quero até dar mais ênfase, eu quero até falar de uma forma mais compassada. Isaías também foi ordenado para encorajar os que permanecessem fiéis a Deus no meio de uma geração infiel. Essa é a verdade. A humanidade nunca se corrompeu por completo. Deus sempre preservou um remanescente fiel. Naquela geração do dilúvio, por exemplo, havia uma família diferente. Lá em Sodoma e Gomorra, havia uma família diferente. Quando Elias, por exemplo, pensou que estava sozinho, só eu fiquei. Deus disse, ainda tem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então Deus sempre preservou um remanescente fiel. Essa é a verdade, mesmo em períodos de apostasia, de abandono da fé, em momentos em que o povo deu as costas para Deus, sempre tinha um remanescente fiel. E Isaías foi usado por Deus também para encorajar a esse remanescente fiel que, mesmo vivendo em meio de uma geração corrompida e infiel, eles mantiveram a sua integridade diante de Deus. Mas nós dizemos ainda na introdução da nossa aula que Deus utiliza-se do profeta para dizer que os justos sofreriam por amor da justiça, mas posteriormente seriam recompensados, enquanto que os ímpios, embora desfrutassem dos prazeres terrenos, experimentariam o justo castigo divino, como veremos a seguir. Glória a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Que coisa interessante, né? Nós estamos estudando um texto que foi escrito há quase 3 milênios, 2.700 anos atrás. Mas que coisa interessante, né? Nós vamos perceber a semelhança dessa mensagem com a semelhança da mensagem do Evangelho, né? Porque nós cremos nisso. Que esse remanescente fiel, que não anda segundo o curso deste mundo, sofre, padece, é perseguido muitas vezes, mal compreendido, né? Mas há um futuro glorioso que nos aguarda. Enquanto que aqueles que seguem o curso do mundo, desfruta dos prazeres que o mundo oferece, inevitavelmente irá experimentar o castigo no futuro. Então eu posso dizer que há uma semelhança dessa mensagem, desse julgamento de Judá e Jerusalém, com a mensagem do Evangelho que nós pregamos. Vamos ler o texto, alguns versículos lá de Isaías, capítulo de número 3. No versículo 1 diz assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Em outras palavras, Isaías está falando aqui que Deus vai punir, que Deus vai castigar, que Deus vai tirar o sustento de pão, o sustento de água. Está falando de quê? Está falando de um juízo, está falando de um castigo. É Deus quem vai tirar. Você sabe disso, mas eu vou lembrar que existem 2 aspectos da profecia. Existe um aspecto que é apenas preditivo, que Deus apenas diz com antecedência. Olha, vai acontecer isso. E nem sempre isso que vai acontecer é uma determinação ou uma ação direta de Deus. Tem coisas que na presciência de Deus, Deus vê de antemão e anuncia através do profeta. Mas existe outro aspecto da profecia.
é quando Deus diz o que Ele vai fazer. E quando nós estudamos a profecia, nós precisamos fazer essa diferença. Se Deus apenas está anunciando de antemão o que vai acontecer, Deus está dizendo assim, vai acontecer isso, ou se Deus está dizendo assim, eu vou fazer isso. São dois aspectos da profecia, e nesse texto, de forma muito clara, muito específica, Deus não está dizendo, olha, vai vir uma fome aí. Eu estou prevendo uma fome. Deus está dizendo assim, eu vou tirar o sustento de pão e de água. Isaías está falando de quê? Juízo. Isaías está anunciando o quê? Castigo. E você já me ouviu dizer isso, mas eu vou dizer mais uma vez. Eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. Que essa geração que nós estamos vivendo é uma geração que supervaloriza o amor de Deus, a bondade de Deus. Parabéns. Deus é amor, bondade, longânimo. Claro que Deus é a própria essência do amor. Agora, não esqueça de falar que Deus é justo, que Deus pune, que Deus castiga, que Deus executa juízo. Porque essa geração atual quer viver ao seu bel prazer, quer viver como lhe apraz, fazer o que bem entender, e em nome do amor de Deus, nada de castigo, nada de juízo. Deus não é injusto. E a justiça de Deus exige isso, que os justos sejam recompensados e os ímpios sejam castigados. O justo juiz vai agir assim. Então perceba que essa profecia, Deus está dizendo assim, eu vou tirar o sustento de pão e eu vou tirar o sustento de água. Vai faltar pão e vai faltar água. Vocês vão padecer fome e vão padecer de sede. Castigo de Deus. Deus não está apenas dizendo o que vai acontecer. Deus está dizendo o que Ele vai fazer. Eu quero ler mais uma vez essa profecia. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o quê? O sustento e o apoio. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Detalhes. Isso me faz lembrar de um texto que está lá em Levítico, terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo de número 26. Se você estiver com a sua Bíblia, leia. Se você não estiver, anote aí. Depois você lê. Capítulo 26, versículos 13 até o versículo de número 26 diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Deus está lembrando aos filhos de Israel, através de Moisés, que tirou o povo lá do Egito, para que eles não fossem escravos. E quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direitos. Mas, olha aí, uma promessa condicional. Se me não derdes ouvidos, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, Deus está dizendo, se vocês não cumprirem, se vocês não obedecerem, se vocês não guardarem, aí tem uma série de juízos aqui que eu não vou ler, mas você pode ler posteriormente. Aí dentre os muitos castigos, né? Deixa eu ler o versículo 25 e 26. Deus diz, trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do conserto, e ajuntados estareis das vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Deus está dizendo assim, olha, aos filhos de Israel, se vocês chegarem lá, não guardardes os meus consertos, não guardardes as minhas palavras, não guardardes a minha lei, eu vou mandar espada, eu vou mandar castigo. Versículo 26. Quando eu vos quebrantar o sustento de pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-se-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Deus já havia dito, olha, há séculos atrás, se vocês chegarem lá,
se vocês desobedecerem a minha lei, eu vou tirar o pão de vocês. 10 mulheres aqui vão, num forno só, porque não tinha 10 fornos, uma para cada um. 10 mulheres num forno vão fazer o pão e vão até comer, mas não vão fartar. E aqui Deus está dizendo através de Isaías, que vai tirar o sustento de pão. Mas não só isso. Deus está dizendo assim, eu vou tirar a vossa liderança. Vai faltar pão, vai faltar água e vai faltar a liderança de vocês. Veja o que diz os versículos 2 e o versículo 3. Veja o que o próprio Deus continua dizendo aí através de Isaías. Diz assim, versículo 2 e 3. Então ele vai tirar também, ou seja, além do pão e além da água, ele vai tirar também o valente. O que mais, professor? O guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. O que mais? O capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil, o artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes e crianças governarão sobre eles. O que é que Deus está dizendo? Deus está anunciando castigo, juízo. Por quê? Porque já estava predito na lei. Se vocês chegarem lá e não me obedecerem, eu vou mandar castigo. Professor, qual é o significado disso? Que Deus está dizendo que vai tirar o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o ancião. Deus está dizendo assim, eu vou permitir que a Babilônia invada a terra de Judá. Leve vocês lá para a Babilônia, eu vou tirar da terra todo esse povo aí. O valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o ancião, o capitão, o nobre, o conselheiro. Esse perito aí em encantamento, que Deus não está aprovando a prática, mas Deus está dizendo, eu vou tirar tudo. Eu vou deixar que meninos sejam chefes para eles. Deus está anunciando aqui, em outras palavras, em resumo, cativeiro babilônico. Deus está dizendo assim, eu vou fazer com que esse povo seja levado para outra nação. Por que essa palavra, Isaías? Alguém poderia perguntar, profeta, por que é que isso virá sobre nós? Algum judeu poderia perguntar. Aí Deus responde. Pode passar a tela, por favor. Observe que no versículo 8 ele diz assim, Jerusalém tropeçou, a terra de Judá está caída. Isso é no sentido espiritual. Isso aí não é no sentido físico, literal. Não, porque quando Isaías profetizou, por volta do ano 640, 700, mais ou menos antes de Cristo, traz a tela, Jerusalém ainda estava de pé, a cidade estava erguida, a cidade estava construída, o templo estava erguido. Inclusive, durante o reinado de alguns reis, Uzias, Jotão e principalmente Ezequias, foram períodos áureos lá para o povo de Judá e de Jerusalém. Mas Deus sabia de antemão o que ocorreria depois, no futuro de Judá, depois da morte do rei Josias, o que iria ocorrer, as muitas transgressões que viria sobre o povo. Aí Deus disse assim, eu vou castigar vocês. Abre o texto mais uma vez, passe a tela, deixa aí o versículo 8, por favor. Porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor. Ora, para desafiarem a sua gloriosa presença. Ou seja, tanto as palavras quanto as obras são contra o Senhor. Em outras palavras, são contra a lei de Deus, são contra os mandamentos do Senhor. Para quê? Para desafiarem a sua gloriosa presença. Traz a tela. E este é o reflexo da nossa sociedade. Porque eles não estão apenas transgredindo os mandamentos do Senhor. Não estão apenas desobedecendo as leis e os preceitos da palavra de Deus. Eles estão desafiando a Deus. Os homens, muitos, não todos, mas muitos dessa geração estão desafiando a Deus. Estão querendo se colocar no lugar de Deus. Estão desonrando a Deus, estão profanando do santo nome do Senhor.
Nós estamos vivendo uma geração em que cada vez mais os homens estão se distanciando de Deus, se distanciando da palavra de Deus, dos preceitos, dos mandamentos. Estão criando leis que querem proibir o que a Bíblia aprova e querem aprovar o que a Bíblia reprova. Eu vou repetir essa frase. Estão criando leis, estão criando normas, práticas que aprova e apoia o que a Bíblia reprova e reprova o que a Bíblia apoia. Não precisa eu entrar em detalhe porque você entende o que eu estou dizendo. Eu sei que você entende. Então estão desafiando a santidade de Deus, os preceitos de Deus, em nome do amor. Assim? Em nome de um amor, estão apoiando todas as práticas pecaminosas que a Bíblia condena, que a Bíblia reprova. Você já deve ter ouvido alguém dizer que a Bíblia tem que ser reescrita, que a Bíblia tem que ser reinterpretada, não é assim? Que a Bíblia não pode ser interpretada do jeito que está, porque ela está desatualizada. Você já deve ter ouvido falar nisso. E essa é a razão pela qual nós estamos estudando essa temática, a atualidade da mensagem dos profetas. Essa mensagem não perde a sua essência, ela não perde a sua validade. Essa mesma mensagem que serviu lá para os contemporâneos de Isaías, ela serve para nós hoje. E é por isso que eu falo que não tem como esperar bênção, não tem como esperar prosperidade de uma nação que está cada dia mais distante de Deus. Não dá para profetizar bênção, não dá para profetizar prosperidade. Se nós estamos vendo que a população, em sua maioria, não em sua totalidade, mas em sua maioria, cada vez mais está se distanciando de Deus e está se distanciando dos propósitos de Deus, dos eternos propósitos de Deus. Esse livro aqui não é um livro comum, não é um livro qualquer. Esse livro não é simplesmente um livro religioso, esse livro é a própria palavra de Deus. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deixa eu exemplificar aqui. Se você comprar um eletrodoméstico, ou um eletroeletrônico, ou você comprar um aparelho celular, um smartphone, um tablet, seja lá o que for, ele virá com um manual, ou físico ou virtual, não é assim? Onde você vai ler as instruções, você vai aprender como manusear aquele objeto, aquele aparelho. Ele vai dar as dicas, as normas, as orientações para o uso correto, para o bom uso. E se você não cumprir, não obedecer aquelas regras, aqueles princípios que estão ali, aquelas dicas, aquelas normas, você vai danificar o seu aparelho. Ele não terá a mesma durabilidade. Ele vai danificar facilmente, você sabe disso. Pega um aparelho e vá tomar banho de praia com ele, ou deixa ele exposto lá ao sol e à chuva, vai danificar. Então tem ali aquelas dicas, aquelas regras. Para quê? Para que você possa fazer o bom uso. E Deus, que é o Criador dos seres humanos, que é o Criador de todas as coisas, porque você sabe que nós não somos oriundos de processos evolutivos. Embora seja muito bonitinho ver, assim, aqueles vídeos sobre a teoria da evolução, sobre a evolução das espécies, mas isso é mentira. Isso é balela. Isso é um engano. Isto é uma fraude. Eu vou repetir. Não importa se você é cientista, se você é biólogo,
se você é antropólogo, mas se você crê na teoria da evolução, eu quero lhe dizer, isso é uma fraude, isso é um engano, isso é uma balela. E você sabe disso, que a matéria inanimada não pode produzir vida. Você sabe disso. Então esse livro aqui, o autor dele, eu vou chamar a Bíblia de Manual do Fabricante. O Deus que criou o homem deu o manual. Siga essa regra aqui. Se você seguir aqui, você será próspero. Você será feliz. Você será abençoado. Agora, se você transgredir, inevitavelmente, você vai ser mal sucedido. Isso é um princípio que está aqui na palavra de Deus. E Deus havia dito aos filhos de Israel, olha, quando vocês chegarem lá, vocês cumpram essa lei. Claro que a Bíblia não estava toda escrita ainda, né? Estava só o Pentateuco. Cumpra essa lei. Mas os filhos de Israel chegaram lá e fizeram o quê? Desobedeceram, transgrediram e desafiaram a santidade de Deus. Deixa eu voltar o texto mais uma vez, por favor. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, no sentido espiritual aí. Porque, profeta, as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. As pessoas estão hoje blasfemando, desafiando Deus, estão querendo se sentir melhores do que Deus. Alguém no podcast da vida disse assim, se Deus não me levar para o céu, quem está perdendo é Ele. Então as pessoas estão desafiando Deus com suas palavras e suas ações, como estava o povo de Judá e de Jerusalém nos dias de Isaías. A situação estava tão caótica que o povo de Judá e de Jerusalém foram comparados aos sodomitas. Quer ver? Veja o que diz o versículo 9. Veja o que diz o texto. Diz assim, o aspecto do rosto testifica contra eles. Deus está dizendo assim através de Isaías. Basta você olhar para o semblante deles, basta você olhar para o rosto deles, e você vai perceber que o aspecto deles testificam contra eles. E como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. E não precisa eu dizer qual é o pecado de Sodoma, porque eu sei que você sabe. Eu vou repetir essa frase. E como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Você já percebeu isso? Que quando alguém apoia e aprova o pecado de Sodoma, é aplaudido, é elogiado. Quando alguém vem ao público dizer que tornou-se sodomita, é sinônimo, né, de alegria, de aplausos, de elogios, enquanto que alguém que outrora foi sodomita, mas disse assim, eu não quero mais essa prática, eu abandonei essa prática, é ridicularizado, é criticado pela sociedade, porque a sociedade está andando na contramão dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Veja quanto essa mensagem é atual, é contemporânea. Eu disse no início do programa, tem texto que nós estamos lendo, não parece que foi escrita há quase 3 milênios atrás. Parece que Isaías é o nosso contemporâneo. Parece que esse texto, essa mensagem foi escrita essa semana. Deixa eu ler mais uma vez. O aspecto do rosto testifica contra eles. Basta você olhar o rosto. E como Sodoma, exibem o seu pecado e não encobrem. Ou seja, aquilo que outrora, traz a tela, era feito às encobertas,
as caladas da noite, que as pessoas tinham vergonha de expor o seu pecado, que praticavam nas ocultas, agora não. Agora as pessoas vêm a público, vêm externar as suas práticas. E eu quero ser bem sincero aqui, tá? Eu quero ser muito sincero aqui. Eu não vou falar por parábola, não. Cada ser humano é livre para fazer as suas escolhas. Isso é uma questão pessoal. Então, se a pessoa quiser viver nessa prática, pode viver. É um direito seu. É a escolha de cada ser humano. Isso chama-se livre-arbítrio, direito de escolha. Agora saiba que haverá um dia que haverá uma prestação de contas. À luz da Bíblia, eu estou falando isso, talvez até o meu semblante, talvez até o meu aspecto, talvez até transpareça um discurso de ódio, mas não é. Deus conhece meu coração. É para alertar, é para divertir. Sabe por quê? Este programa, Instantes Finais, será lembrado no dia do juízo final. No dia do juízo final, Deus trará a lembrança, a memória. Estás lembrado? Que meu servo, o professor Givanildo, falou lá no programa, você estava sentadinho no sofá e você ouviu. Deus trará a lembrança do que falei aqui nesse programa. Então, meu desejo é que a pessoa reconheça que não tem como ser feliz se não estiver de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é que estava ocorrendo nos dias de Isaías? A população estava vivendo como Sodoma e Gomorra, desafiando a Deus. Deixa eu ler mais uma vez esse texto, por favor. Aí diz assim: o aspecto do rosto testifica contra eles. Basta olhar para o rosto deles, para a fisionomia, para o comportamento, que já está testificando. E como Sodoma, exibem o seu pecado e não encobrem. Que orgulho, que prazer dizer que eu estou agora na prática sodomita. Não é assim? Que orgulho, vamos elogiar, vamos parabenizar, porque ele agora assumiu que é um sodomita. Aí, o que é que Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz? Parabéns? Não. Elogio? Não. O que é que a palavra de Deus diz? Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. A palavra de Deus. Eu não posso fazer arrudeio. Eu não posso pregar um evangelho só pela metade. Então, enquanto muitos parabenizam, elogiam, diz muito bem, você está certo, você está correto, a Bíblia diz assim, ai deles. Deixa eu ler mais uma vez a sentença, por favor. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo sabe responder. O que foi que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra? Queimadas, destruídas. E o pior, eu vou dizer, o pior não foi o fogo que caiu no passado. O pior é o fogo do presente e do futuro. O pior é que aquela geração está em sofrimento e ainda será condenada no juízo final e serão lançadas no lago de fogo. Esse é o fogo mais terrível, que é o fogo que não se apaga. Então Deus está dizendo, ai deles. E é lamentável que igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, estão apoiando práticas sodomitas, estão aprovando em nome do amor, aprovando, apoiando. Eu pergunto, que Bíblia é essa que você está lendo? Que Bíblia é essa que você está pregando e ensinando? Será que essa Bíblia não tem esse texto, não? Entre os muitos que a Bíblia condena essa prática? Passa a tela, por favor. Eu disse no início, na introdução da nossa aula, que Deus se utiliza de Isaías para encorajar o remanescente fiel. Olha a mensagem de Deus aí para nós. Diz assim, digam ao justo, ou seja, aqueles que não apoiam práticas que a Bíblia condena, digam ao justo que tudo irá bem com ele.
porque comerá do fruto das suas ações. Como quem diz assim? Pode dizer lá o justo. Isaías, traz a tela. Isaías, diga lá o justo. Aqueles que não apoiam as práticas sodomitas, aqueles que não aprovam as práticas sodomitas, diga a eles, com ele vai tudo bem. Tudo irá bem, porque ele comerá o fruto das suas ações. Então você pode ser criticado, ridicularizado pela sociedade, mal compreendido. Você pode ser taxado de fundamentalista. Você pode ser considerado como alguém que traz um discurso de ódio. Mas diga para eles, Isaías, traz a tela, diga para eles, Isaías, ao justo, que não apoia nem aprova as práticas sodomitas, que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Mas diga também ao ímpio, Isaías, aqueles que cometem perversões e impiedade, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as suas próprias mãos fizeram. Tudo vai mal com ele, com o ímpio, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Traz a tela. Este livro aqui que eu já falei, as pessoas se sentem no direito, até mesmo artistas, que não conhece nada de Bíblia, que nunca leu a Bíblia, não conhece a Bíblia, não tem o Espírito Santo de Deus, mas se sentem no direito de criticar a Bíblia, de dizer que a Bíblia deve ser reescrita, reinterpretada, porque a Bíblia está desatualizada. E tem gente que rasga a Bíblia, vai a público, queima a Bíblia, rasga a Bíblia, pinta a Bíblia, com muito respeito aos nossos queridos telespectadores. Mas é uma realidade o que eu vou dizer. Fazem necessidades fisiológicas na Bíblia. E sabe o que eu digo a essas pessoas? Fiquem à vontade. É isso que eu vou dizer. Eu vou dizer mais uma vez. Fiquem à vontade. Quer rasgar? Rasgue. Quer riscar? Risque. Quer pintar? Pinte. Quer queimar? Queime. Quer fazer necessidade fisiológica? Faça. Fique à vontade. Agora, profetizo para você. Um dia você saberá que esse livro é a palavra de Deus. Eu só espero que você não descubra tarde demais. Como aquele homem que estava lá no Sheol, lá no Hades. E ele viu o pai Abraão, disse assim: pai Abraão, manda Lázaro pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento. Ele creu na Bíblia ou não creu? Creu. Acreditou ou não acreditou que a Bíblia é verdadeira? Acreditou. Agora, não tinha mais jeito. Para ele já era tarde demais. Eu espero que você faça parte do grupo que reconheceu que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus há tempo. Como temos muitos cristãos hoje, cristãos autênticos. Eu estou falando dos cristãos autênticos, não dos nominais. Que diz assim: graças a Deus, encontrei a Bíblia, descobri a Bíblia. Não é assim? Sei que ela é a palavra de Deus, graças a Deus que eu descobri isso há tempo. Porque no final desta vida, todos hão de reconhecer que a Bíblia é verdadeira. Todos hão de reconhecer que Deus é real, que o céu é real e que o inferno é real. Um dia, todos os seres humanos serão divididos em dois grupos. Eu não sei de que lado você estará, mas de um lado estarão os salvos, vestes brancas, resplandecentes,
Do outro lado estarão os condenados. De um lado, semblante no rosto, de alegria, de felicidade, de paz, de prazer. Do outro lado, choro, tristeza, amargura e angústia na alma. Mas os dois grupos, tanto de salvos quanto de condenados, saberão que esse livro não é um conto de fadas, que esse livro não é um livro religioso apenas, mas que esse livro é a própria palavra de Deus. E a minha oração e o desejo do meu coração é que você descubra isso ainda em vida. Porque descobrir que esse livro é verdadeiro do outro lado da vida, infelizmente, já será tarde demais. Nós vamos ao breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.